Boa noite, dando início a mais uma Entrevistas. Hoje nós vamos receber aqui um jovem político, um jovem advogado que está viralizando nas redes sociais, não só pela sua competência, mas também pela sua beleza, pela sua austeridade, pela sua competência. E daqui a pouquinho o Matheus vai estar aqui conosco. Matheus Cavalcante Leite, é esse o nome do rapaz, do homem, que estará daqui a pouquinho aqui conosco, falando sobre a sua trajetória e o que é que está acontecendo, né? Que está esse burburinho todo nas redes sociais, né? Falando do Matheus. E daqui a pouquinho ele vai estar aqui conosco. Já tem gente entrando aqui. Hudson Cardoso, seja muito bem-vindo, meu querido poeta, está aqui conosco. E aguardando agora a entrada do meu convidado, para que a gente possa começar essa entrevista, né? Tão esperada e tão pedida e solicitada pelas pessoas. Boa noite, Hudson, seja muito bem-vindo. E o meu convidado já está aqui. Quem está entrando vai mandando convites, aviãozinho para as pessoas, para poder conhecer, acompanhar essa linda entrevista e conhecer um pouco mais do nosso querido convidado, Matheus. Vou mandar o convite. Está acontecendo. Só um minuto. Daqui a pouquinho meu convidado vai estar aqui comigo, dividindo telinha para a gente começar essa linda entrevista. Não convidando as pessoas, e o meu convidado já está aqui. Está me Boa ouvindo noite, bem? minha amiga. Boa noite, Tudo bom? Matheus. Tudo jóia? Seja muito bem-vindos ao Entrevistas, né? Uma honra e um prazer poder conversar um pouco com você e conhecer um pouco mais da sua história. Um rapaz que as pessoas têm pedido muito para trazer, para conhecer, para entender essa história aí que está acontecendo nas redes sociais, que eu vou ter que falar, né? Não tenho como fugir disso, mas vamos falar do Matheus. Seja bem-vindo, Matheus. É claro, muito obrigado, Cíntia. Primeiro pelo convite, por estar aqui, a gente poder conversar, me apresentar para vocês, para todos os seus amigos que estão aí nas redes sociais, estar aqui no Entrevistas. Agradecer também a Kiko pelo contato, né? E de fazer toda essa ponte para a gente poder estar aqui junto. Obrigado de verdade, Cíntia. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho agora do Matheus. Vou fazer uma aberturazinha, né? Muita Aham. gente já entrando aqui conosco. Vão convidando outras pessoas para estar aqui conosco. E eu vou convidar esse rapaz aí, super carismático, ele que é advogado, vereador, reeleito em Pesqueira, né? Reeleito em Pesqueira, foi eleito aos 25 anos, né? Pela primeira vez, o vereador mais jovem de Pernambuco. Um nome que representa uma nova geração na política, determinada, comprometida e conectada com as pessoas. Estamos falando aqui do Matheus Cavalcante Santos de Almeida Leite. O nome é grande, viu? Grande, O Matheus Leite, né? longo. Além de todos esses atributos, o Matheus é super carismático. Olha aí a simpatia do rapaz, né? Galã, Ó, e está bombando nas redes sociais e até memes já fizeram com ele, né? Vamos receber aqui o Matheus, seja muito bem-vindo e conhecer um pouquinho mais dessas histórias todas aí de bastidores também, né? aham. Então Claro, vamos claro, começar. obrigado. Vamos embora, Na... vamos embora. Estou por aqui. Vai Vamos ser um embora. prazer. Meu produtor já está aqui, Kiko Nascimento. Kiko é danado. Kiko vai atrás mesmo assim e traz para cá para a Foi ele. entrevista. Já conheci depois eu conheci uma parte da minha família, criou um laço. Kiko é danado mesmo, ele é desenrolado, viu? Esse Esse cara é é, viu? desenrolado. Ele falou que conhecia aí o pessoal da sua família e que foi Foi, assim que ele chegou até você, né? foi. Até chegar, começou no Instagram, depois no número, veio a família, fez um tal e É. estamos aqui. Então vamos lá. Desenrolado. Coisa Matheus, eu boa. quero começar, né? Para começar, eu quero saber quem é o Matheus Leite fora das redes sociais e das câmaras, né? Quem foi o Matheus menino, né? Como foi que despertou esse desejo aí da política? Eu quero conhecer um pouquinho do Matheus fora das redes sociais e fora das câmaras. Cíntia, olhando no ímpeto, bem lá de dentro, a gente hoje
eu tô com 30 anos de idade, né? Não é muito, mas também não é tão pouco igual quando eu comecei. E eu fiz recentemente, eu tô fazendo um curso lá do ProLíder, um curso lá em São Paulo. E isso aí foi uma das perguntas que chegou para mim. E às vezes, quando a gente está vivendo tanta coisa seguida com as visões efêmeras do mundo e não existe uma projeção meio pensante daqui a 5, 10, 15 anos, você olha mais do que está vivendo hoje ou que vai viver daqui a esse tempo e esquece de onde você veio, o que você veio para chegar até onde você está aqui, né? E respondendo à tua pergunta, quem sou eu? Eu me coloco muito como um sonhador e uma pessoa inquieta. Eu sou um sonhador inquieto. E a partir disso, desde muito novo, eu não era aquele de responder pai e mãe. Só que Hum. eu sempre fui de dizer sim, senhor, e perguntar o porquê. Não, tudo É, bem, eu vou fazer, mas e questionador, por quê? questionador, né? Exato. E assim foi começando. É, terminei que eu comecei a entrar na vida pública assim também. Eu comecei a ver dificuldades na vida do cidadão que na minha cabeça não era para existir, ou se existia, estava sendo mal utilizado um recurso que poderia ser alocado para aquilo. E a gente foi trabalhar a base de problema. Como é que eu comecei isso? Eu meio que fui ao contrário. Para falar de Mateus, falar um pouco de Mateus, minha vida. Como eu entrei na política? O Hum, pessoal pergunta. Meu pai, ele foi vereador aqui da cidade por alguns mandatos. E o meu tio, ele foi, meu tio avô, que é o irmão da minha avó, ele sim. foi vereador e prefeito. Mas ele faleceu há 30 anos, que é a minha idade. E meu pai foi vereador, mas ele faleceu há 14. Eu tinha 15 anos de idade. Eu não Novo. consegui viver a vida pública dele como um adulto, como eu sendo adulto. Entendeu? Eu tive que envelhecer mais rápido, mas nesse meio tempo, eu morei 10 anos em Recife, que eu estava estudando, eu fiz faculdade lá e comecei a trabalhar. E ninguém da minha família, de parte de pai, de onde saiu a minha ala política, foi candidato. Então eu não peguei nenhum espólio eleitoral que foi do meu pai. Sim. Só que eu peguei, engraçado, eu peguei um espólio, para mim, educacional gigantesco. E educacional, não estou falando só educação de casa, mas na parte de educação, de fato, de estudante, estudantil. Por quê? Ele começou e parou a fazer direito algumas vezes. E a política que não deixava ele continuar, porque entrava, saía campanha, e quando tinha campanha, tem 2 anos, ele não tinha tempo, 2 meninos para dar de conta com a minha mãe, Sim. entendeu? E assim foi É. indo. Oh, meu E Deus. eu, O olho, né? não. Coisa de mulher, né? Tá me Ah, incomodando aqui, mas já tá bom. resolveu. E aí Eu continuou. adoro um cafezinho. Ah, Aí, muito bem. Quem resultado. não gosta, o nordestino é assim, né? Eu já Aí, tomei um. resultado. Ele. Eu perguntava muito para ele, eu via ele com um pouco, um vademecum, um monte de livro. Trabalhava o dia todo, saía da fazenda, que ele também trabalhou um bom tempo vendendo laticínio, queijo, queijo de coalho na capital. E tinha uma pequena fazenda, uma pequena propriedade rural. Aí o que acontece? Quando eu perguntava para ele, porque querendo ou não, ele já estava com trabalho e tal, ele ainda estava ali estudando. Eu falei, Matheus, eu ajudo, eu via muita gente em casa, eu tinha essa ideia que ele fazia muito pelo povo, na minha cabeça de criança, né? Porque tinha muita gente perto, e ele sempre foi muito bem votado, então o bem ele fazia para o povo. Não faz Sim. sentido na minha cabeça, né, de criança. Aí ele falava, Matheus, eu acho que eu ajudo muita gente, mas eu não faço bastante. Se eu tivesse um conhecimento jurídico, eu ia conseguir fazer muito mais. Era mais para ajudar o pensamento comunitário. E eu, poxa, tá certo. É um caminho, E né? Era um caminho. ele faleceu no meio desse tempo, ele tinha 43 anos de idade. Tão jovem, E né?
É muito, muito jovem, Muito jovem. criança. Ele foi, inclusive, foi por um terrível acidente de carro. Aí Hum, aconteceu isso. Mas, bom, quer dizer o quê? Foi uma partida repentina, uma pessoa sim, forte, né? E foi embora. E o tempo se brecou nesse sentido. E eu fiquei na cabeça que eu tinha que concluir isso. Eu tinha que fazer. Porque se ele estava no caminho e era uma pessoa que era. Então era o que eu tinha que fazer. Eu estava com aquela ideia. Vamos fazer e vamos trabalhar. E sim, daí, quando eu entrei na faculdade, graças a Deus, tinha feito uma promessa para ele até, quando disse, depois eu vou ser advogado. Eu tinha 15 anos de idade. Disse a ele que ia ser advogado e passar de primeiro no AB, não sei o que, ele estudando nos livros. E, cabeça de menino, não sabia a dificuldade sim, que era. Mas de mais a mais, eu fiz direito pensando nisso e terminei entender que eu não ia conseguir ajudar de fato a população se eu não tivesse cargo público. A gente sim. não conseguia fazer, até porque Muito difícil. para trabalhar, não, no direito principalmente, você não pode fazer tudo de pro bono. Você tem que ter o seu rendimento. Então, você tem aquela parte social e a parte financeira e assim vai. E quando acabei a faculdade, isso aí era uma definição da minha mãe, eu tinha que acabar a faculdade, ela disse o seguinte, tava em tempo de eleição, e era 2019, a eleição em 2020. Aí Sim. quando foi 2019, começou um murmurinho. Eu sempre tive muito no meu interior. Eu morava em Recife, mas desculpa aí, meus amigos da capital que estão aqui vão ver depois essa entrevista. Eu nunca gostei muito da capital. Eu Vem, gosto do você é meu interior. interiorano, né? Você gosta do interior. Eu gosto da tranquilidade do interior, de estar vendo meus familiares de intercurso de 10, 15 minutos, tá em todo canto. Enfim. Gente, E ele é de Pesqueira, eu não falei, né? Da cidade de Pesqueira, em Pernambuco, não é isso? isso, exatamente. Fica a 215 km da capital, Recife. Sim. Aí, a senhora é de Recife, né? Eu sou da Bahia, sou de Paulo Afonso. Conhece Paulo Demais, Afonso? Então, eu sou demais. de Paulo Tenho Afonso, grandes mas amigos de lá. já tenho muitos anos por aqui, né? Em Aracaju, já morei em outros lugares também, Rio de Janeiro, Fortaleza, enfim, minhas Entendi, andanças, né? E minhas mudanças, mas estou de volta a Aracaju. Estou hoje em Aracaju. entendi. É uma baiana, mas na verdade com sangue de Aracaju, que eu vi que a senhora ganhou o título de cidadã, né? Estou Parabéns. muito feliz aí com o vereador Levi Correia aí, que me indicou, né? E eu fui, né? Eu acabei ganhando esse título aí de cidadã aracajuana. Em dezembro vai ter cerimônia, todo mundo convidado. Ah, que massa, coisa Está boa. convidado também. Vou fazer o possível para ir. Lembre de mim, manda convite. Dezembro. Manda o Kiko falar comigo que ele fala. Pode deixar que Kiko é que vai divulgar tudo. Vou fazer um convite bem bonito para mandar para todo mundo. Tá bem, obrigado. Então, e nesse meio termo, eu consegui enxergar o vácuo que existia na política, principalmente. Hoje eu consigo falar como um todo, porque eu já tenho uma visão mais geral. Hoje a gente conhece um pedaço da política nacional, mas na minha época, eu tinha que entender como é que funcionava dentro da minha terra. E como eu sempre tive muito no interior, como eu te falei, eu gosto de carnaval aqui é forte, eu sempre tive aqui, nunca deixei de estar festas da cidade. Eu sempre gostei muito de visitar meus familiares. Então eu meio que era uma imagem assim que continuava sendo do cotidiano. E Sim. quando eu voltei em alguns eventos, o pessoal começou a perguntar, porque quando vem chegando perto de eleição, começa o murmurinho e perguntar, diz, Matheus, tu vai ser candidato? Pô, teu pai é um vereador, isso, porque vamos lá, 10 anos atrás, né? Tinha 10 E anos que você ele tinha já era falecido. afiliado a algum partido na Ah, mas época? nunca, Nunca. nunca. Ah, Sempre gostei, mas minha mãe não deixava. ah, Não, minha mãe não deixava, ela sabia, eu acho que ela sentia que eu tinha um tino do negócio e que eu gostava. Eu gostava do público, eu gostava de estar perto do povo, eu gostava de entender tua dificuldade para te ajudar e fazer com que esse mecanismo funcionasse e a roda girasse. E sim. minha mãe entendeu isso e não me deixava mesmo, essa é a realidade. Tanto é que para escolher meu primeiro partido, que eu fui o mais jovem de Pernambuco, manhã da gente teve que passar por vários crios na cabeça Você tinha dela. quantos anos nessa época, quando você começou? Eu, Nessa 24. época aí você começou a perceber que era isso que você queria, não é isso?
Era 24 anos. Por quê? Na verdade é o seguinte, Um eu fiz, como jovem. eu te disse, eu fiz o caminho inverso, eu não me coloquei como candidato, o povo tinha que entender que eu era uma boa opção, entendeu? Muda Sim. até o tipo até o tipo de exigência dele e tal, porque não existe lugar vago, não é? Não existe, existe Não. lugar que ele vai ser ocupado em uma pessoa Existe na lugar política conquistado, né? conquistado. É. Assim, as pessoas, na política, assim, aqui são 15 vereadores. Aqui não vai virar 14 do nada, entendeu? Aqui é um tira, eu tenho que estar lá para o outro não estar, que talvez não existe essa parte. Então, Sim. eu tinha que entender como funcionava. Hum. Aí, quando eu voltei, as pessoas estavam me indicando, existiu um murmurinho forte na cidade, meio que, sei lá, o filho de Leitinho tá voltando. Uma situação nesse sentido, que era coisa pequena, só que a minha família é grande, era conhecida, e pasme, Hum. assim, poucos tios e tias queriam que eu fosse candidato, tá? Poucos. Por quê? Porque viram como é que era o sofrimento do meu pai naquela época e as dificuldades, não é? Acompanhar. Bate-boca, as pessoas querem lhe taxar de tudo e de qualquer coisa. E para um jovem, né, que estava entrando ali, aí tiveram medo. Aí eu falei, não, tá tudo bem, mas eu fiz questão de conversar com todos. Eu fui Sim. caminhando. Eu só fui caminhando. E todo mundo que me perguntava, eu perguntei se você votaria em mim. Matheus, você vai ser candidato? Cíntia me perguntando. E Cíntia, você acha que dá certo? E se eu fosse, você votaria em mim? Você começou a Eu acho que fazer sim. uma pesquisa, né? Isso aí foi uma Uma pequena pesquisa pesquisa, né? interna com algumas pessoas e eu começava a Sim. anotar e tal. Quando eu pensei, eu imaginei, eu já estava aí com, sei lá, uns 400 nomes de pessoas que eu sabia que estavam comigo. E, peraí, Já tinha um bom número de pessoas. aqui, né? Que essas pessoas podem ser multiplicadoras. É só a Hum. gente dar a atenção necessária para isso e a energia necessária. Tudo na vida é de Sim. energia, né? E Sim. nesse caso foi engraçado, porque quando chegou esse momento, eu fui para a campanha. Aliás, antes de entrar na campanha, eu fui convidado para todas as rádios da cidade. Todas as rádios. Aí, quando chegou, eu comecei a falar do meu planejamento, o que eu faria se fosse eleito. E eu não queria ser o é, vereador da água, o vereador só da educação. Não, a gente Hum. tem que trabalhar sobre o todo porque a pauta é completa. Sim. Então, isso eu falava na entrevista. E eu quero trazer oportunidade para o jovem, porque eu via a dificuldade que eu tinha para o meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego foi uma gota, já era formado, né? Eu já tinha um Já ensino tinha superior. Eu já tinha um ensino concluído. superior, né? Eu já era advogado. Hum. Imagina para quem estava saindo do ensino médio, que tem que estar trabalhando para poder pagar nem que seja o transporte de uma faculdade pública. E era essa a minha ideia. E a gente via um, um recurso que entrava para a educação que não era destinado para transporte. Isso não me cabia na cabeça. Porque para mim Hum. é esse o sentido, né? Eu não quero só letrar pessoas. Eu quero criar profissionais, eu quero transformar profissionais. E na minha cabeça, enfim, fui para todas as áreas, falei o que eu estou te falando, que é o que a gente faz no dia a dia, Sim. e isso deu uma notoriedade grande, daí fizeram uma pesquisa. Quando saiu a primeira pesquisa aqui interna, de 15 vereadores, aquele menino, como chamavam, estava batendo em quinto. Eu com Nossa. 24 anos de idade, voltando da capital, caminhando ainda, ia começar uma campanha. Afinal, na hora que eu vi isso, eu mostrei para minha mãe e a família, eu disse, ó, é o seguinte, agora eu vou de malicuia. Aí eu Agora eu vou substituí, entrar com tudo, né? aí O eu caminho tá, o caminho tá abrindo, né? aí eu tive uma imersão naquilo, um hiperfoco, e a gente tinha que mostrar. Isso criou muito rumor, porque a velha política, ela é muito triste. Eu vou te falar por que ela é muito triste. Não é falando dos outros candidatos mais antigos, não, porque eu estou no segundo mandato, eu posso ir para o terceiro ou quarto, mas Sim. é a cabeça, é pensamento. É. Teve vereador que veio, sei lá, meio que comprar meu apoio a troco de um cargo.
porque estava me desconfigurando como um possível candidato, sabe? Estava me descredibilizando por ser Coisas jovem. da política, né? Que é a ideia de descredibilizar o É um discurso, o menino, né? planejamento, Tipo né? assim, um menino, né? Por aí. Aí eu entendi, eu fiz, cara, que coisa boa você tá me dizendo isso. Que se tu tá falando isso é porque eu sou um cara bom, né? Você não vai estar querendo. Tu vai pro mercado e vai comprar o que não presta? Então tá bom. Eu te agradeço de verdade. Engoli seco, te Quando agradeço, está mas incomodando é porque tem coisa, né? a gente fala a verdade, a gente tem É. autenticidade. E a partir daí, Cíntia, que a gente entrou com tudo. E eu fiz questão de dizer para meus familiares e tal. Então, as pessoas da família que estavam com esse medo, esse receio, a maioria delas, assim, com tranquilidade, fizeram o que faziam campanha com meu pai de ir pra rua, agora não estavam praticamente dormindo fora de casa. Porque foram pra rua. E minha militância eram meus amigos próximos e minha família. E Sim. isso foi proliferando, proliferando, proliferando e aumentando. E a gente ficou em primeiro lugar do partido. E a política é muito complicada. Pasmo. Aqui eu tive um santinho que foi colocado o meu rosto e o número de outro candidato. Tu tá entendendo que é crime eleitoral da maior, É, problema. enfim, problema possível. Aconteceu isso, mas aconteceu porque a gente tava com o nome bom. E a gente, pô, foi muito complicado, entendeu? Mas isso não me fez com que eu baixasse a cabeça. Eu, ao contrário, me deu foi mais ânimo, vontade, que eu vi que eu tava mais perto, era como uma corrida, de Sim. uma maratona que ganhava quem chegasse com mais fôlego. Bom, no caso Então, de eu fui maratona é fazendo. tranquilo para você, né? Porque você é corredor também, não é isso? Eu gosto, eu gosto. É Também é onde eu tiro corredor. meu estresse. Minha psicóloga e meu psicólogo É a corrida. com tênis no pé, exato. Muito bem. Então, foi isso que aconteceu. E quando aconteceu, acho que, graças a Deus, foi muito bem montado. E na segunda, eu tô falando muito, eu Eles. falo muito, tá? Eu Mas falo muito. Me breca. é normal, né? Assim que a me Normal. breca. Tu quiser fazer uma pergunta, tá chegando o tempo e Não, tal. mas aí você está Me falando, eu breca, tá? já tô interagindo aqui com você com as perguntas que eu ia fazer, mas já estou interagindo. Pode falar. Vamos falar agora. Chega a primeira campanha, você ganha, você é o melhor, quer dizer, o mais votado, né? Do partido, é. Eu Com bati vinte e com cinco um mais anos. antigo e tal, Sim. e a gente teve a mesma votação, ficando em primeiro lugar do partido. E aí você vem para uma segunda eleição e é reeleito. É, fizemos uma. Como é Fizemos uma, conciliar tudo uma, isso, a uma, sua vida, uma com essa. reeleição. Agora, aqui o que é engraçado é o seguinte: vamos lá, peculiaridade de pesquisa. Sim, É mais para falar do meu eu político, como falo, eu lírico ou eu pessoal, o que é que eu vivo aqui no dia a dia mesmo? os dois. O Dos eu dois, lírico e o eu político, os dois. É tá a sua bom. Então, vida. A sua vida não tem como desvencilhar do que Mateus faz no dia a dia, né? Então a gente vai falar também um pouquinho do Mateus político, sim. Pode falar. Então vamos lá. Eu entrei muito jovem, eu era uma jovem da Câmara, continuo sendo uma jovem da Câmara, mas quando a gente entrou, eu estava no governo e a prefeita que a gente votou e apoiou, ela perdeu a eleição por 2.500 votos, mais ou menos. E o candidato eleito, ele estava com a ficha suja. Ele não Hum, pôde tomar posse. hum, E aqui são 15 vereadores. A gente tinha feito 8, eles tinham feito 7, certo? sim. E quem ia assumir era o presidente da Câmara. Aí Hum, até que, por o jogo político partidário que existiu aqui, a gente estava com a expectativa de ganhar, mas 3 pessoas do nosso palanque foi para o outro palanque, aconteceu esse jogo, e um vereador do time deles pegou a prefeitura. Passou 1 ano e 8 meses na prefeitura, até que foi designado uma nova eleição, certo? Eleição certo. suplementar. E no começo, o pessoal dizia muito que eu é que ia sair por ser jovem, por não saber fazer, por, é, é, por ser jovem, por o que eles diziam, por ser jovem, por saber fazer, e por não conseguir aguentar o tranco de estar numa oposição. Porque é muito difícil. Você está brigando com máquina e você está brigando com gente poderosa.
É gente que Sim. realmente tem condição de ação, condição financeira, condição, tudo. De segurança, é tudo. E tem um E, jogo de cintura muito bom, né? principalmente para conseguir fazer. Aí o que Exatamente. aconteceu? Daí para frente, com 6 meses, o grupo da oposição entendeu que o meu nome era melhor para liderar a oposição. De quem iria para o outro lado, eu fui o líder da bancada de oposição. E isso a gente sempre teve muito forte, numa fiscalização firme. E com a bronca da fiscalização é que o vereador, principalmente o vereador do interior, de pequenas cidades, que aqui não é tão pequena, que tem 70 mil habitantes. Aqui para Pernambuco, é um pequeno médio porte, certo? Só que o território daqui é grande, o território não é pequeno. Deve dar uns 4 Recifes, Hum, entendeu? É grande. Aí o que acontece? Quando a gente entrou nesse meio, eu comecei a procurar meios do governo me ajudar, na verdade, o governo do Estado, hum, com candidatos fortes que iriam me apoiar e apoiar minhas bandeiras na minha cidade. Eu queria mostrar serviço. E aí a gente fez um monte de acordo cooperativo com empresas de hum. educação, com o Instituto Agronômico, com uma pancada de coisa. Aí a gente conseguiu trazer um bocado de recurso e eu fazia por meio de associações, sabe? Para não precisar contar com a boa vontade de um prefeito que não era meu. De um prefeito que, na minha cabeça, não era o ideal para estar na cadeira. Entendeu? A Entendi. gente respeita o Estado Democrático de Direito, mas eu não preciso concordar com as ações de quem ganhou. Claro, É isso. claro. E eu sempre É. disse isso em palanque, em mandato, por isso que eu nem titubio para falar. Gente, não tenho medo nenhum. É isso que eu defendo. Então, E o que você acredita que levou você a isso, a ser escolhido para esse tipo de missão, Matheus? mas você Foi fala o quê? como? O que levou você a liderar esse tipo de ações? E por que as pessoas confiaram tanto em você para que você fosse o líder dessa ação, para Ah, no que caso, tudo isso na bancada? acontecesse? Sim, na Na- bancada. Porque são outros vereadores que fazem a escolha, né? Ah, sim, mas Não é aí para só você conquistar a o confiança, né, das que eu pessoas. acredito. O que eu Hum, acredito. Eu acredito naquele momento, inclusive eu tão jovem, né? Eu acredito que naquele momento eles precisavam de alguém que tinha uma confiança sobre o qual poderia acreditar. hum, A desconfiança hoje na política está muito grande. Eu vejo pessoas que defendem um lado e com 15, 20 dias depois tá falando que aquele outro cidadão é bonito, o que era feio. Um cara era corrupto, deixou de ser em 15, 20 dias. Se ainda está tendo um inquérito administrativo. Eu não acredito nisso. E eu não sou assim, eu falo isso em público. Eu não tenho medo de falar em público, porque você pode pesquisar tanto o meu histórico quanto da minha família, e eu acho que o bom político ele tem que ser assim. Tu vai ser assim até quando, Matheus? Até quando eu estiver na política. Depois eu vou continuar sendo assim sem estar em mandato. Porque isso para mim é sobre certo e errado, não tem meio termo. entendi. Essa é a minha cabeça. E eu defendia isso em plenária na Câmara. Entendeu? O primeiro requerimento que eu fiz foi no dia 1. Ainda estava gaguejando, ainda estava me tremendo, mas eu estava lá. Era eu que estava lá. E era o primeiro, e era aquele jovem que fez um pedido de votação expressa na Câmara. Eu queria votação aberta. Por que eu queria votação aberta? Porque todo mundo foi votado para estar ali, dos vereadores. Eu Sim, tive minha quantidade de votos de pessoas que acreditaram em mim. E cada um teve. Isso se chama respeito. Respeito a respeito, eles que foram votados confiança. e respeito a quem votou em mim, para Sim. saber quem eu era. É por isso que a gente construiu algumas coisas durante o mandato, que eu posso conversar sobre isso contigo, qual foi minha estratégia para poder ir para a reeleição. E agora falando de como foi assim nossa votação. Aí o que eu acredito, por que, Matheus? Você acredita que você fez um excelente trabalho pela quantidade de pessoas que estão aqui, né? Elogiando você e o seu trabalho, acredito que A tenha gente, e a sido um gente quase excelente dobrou a trabalho. votação. A Então, gente quase dobrou, foi bem legal. Pra uma cidade como a nossa, na oposição, sem recursos, sem prefeito, sem emprego de prefeito, sem. A gente.
A gente foi, graças a Deus, só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer a Deus e ao povo que acreditaram e confiam na gente. Porque quando a gente diz uma coisa, a gente faz de todo possível e impossível, para seguir na linha que você acredita. Não interessa, eu gosto de dormir tranquilo. Quero ninguém batendo na minha porta de Botar 4, 5 da manhã. cabecinha no travesseiro e dormir tranquilo, né, Matheus? É. Aí eu acho que foi por isso, Cíntia, que os vereadores na época me quiseram na liderança e por isso que o cidadão pesqueirense, né, ele nos colocou nesse, vamos lá, nesse patamar, nessa posição, nos botou nessa posição, entendeu? Eu acho que é isso. Sim. As pessoas estão falando aqui, ó. Matheus é maravilhoso, é verdadeiro, a Cris Lima. Venha para Alagoas fazer um trabalho assim. Já estou convidando você para ir para outro estado. Gente, Pois calma, é. ele é de Pernambuco, né? Mas agora eu quero falar um pouquinho que você virou assunto nas redes sociais, né? E até memes fazem com você. Como é para você ver sua imagem viralizar desse jeito? Cíntia, é engraçado. Ó, eu fiz uma entrevista uma vez com Marília, ela é de Goiânia. Ela fez Hum. a mesma pergunta, eu não sabia mais, não sabia responder direito. Agora eu tô com ideia diferente. Agora, quando Olha, ela me já vai me perguntou, responder. e eu não consegui responder ela, porque sei lá, eu só vivo e só sigo. E pelo que eu acho certo e da maneira que eu acho ideal. As pessoas fazem esse tipo de filmagem e começam a postar lá, né? Mas isso foi muito engraçado, porque eu tava a primeira de Sim. todas, de quando saiu, teve uma postagem que foi do Bode Gaiato, que é um cara daqui de Caruaru, mas conhecido nacionalmente. E Sim, é. a gente fez uma campanha que chamou a atenção, um modo diferente de fazer uma campanha política. A Hum. juventude estava ali porque queria. Entendeu? A gente fazia carreata de 100 carros. A gente juntava pessoas para escutar um político, um menino falar. E isso Hum. a gente conseguiu fazer de uma maneira diferente, de colocar bonecos na rua, e chamou a atenção. E nisso aí, saiu alguns vídeos do pessoal repostando, e chamou a atenção dele, que ele fez um meme que deu uma notoriedade, pô, de 3 milhões de visualização. Aí saiu, foi engraçado. Só que naquela época, não era a era do TikTok. A era do TikTok é de 3 anos pra cá, né? De Tem um dois, tempo, três tem anos. pouco tempo, tem muito tempo não. Aliás, a era, né? Porque ele era forte. Aquele É. era mais Instagram. E agora, eu confesso pra ti também que eu sou meio matuto. O cara pensa, não, ele sabe fazer e tal. Mentira, não sei. Não sei. Não faço. Eu faço tudo do jeito que eu penso que vai ficar legal e, tipo, coisas do trabalho, aí a gente tem uma equipe que faz a edição. Mas Sim. foto, eu não. Eu só faço roteiro mental. É. E o que é que você Juro. pensa desses memes, assim, Matheus? Você acha que eles De verdade, atrapalham assim, eu acho a sua legal. imagem como político? Você acha que isso atrapalha a sua imagem como político? Já teve gente, isso me perturba um pouco, mas tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não, que Mas tira a você, seriedade. o que é que você, o Matheus, acha? Eu, de Sim, verdade, você. eu não me Ah, incomodo. Zero, ao contrário. Uma pessoa tá te elogiando, tá falando bem de você, tu vai achar ruim. Tu vai o quê? Independente de onde vier. Seja oi. até Tem de um uma frase que diz opositor a assim: mim. falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Ah, eu não sou assim, não. Não, tem que falar só bem. Sou Já ia não. perguntar, você é desses que falem bem ou falem mal, Eu mas sou falem de não, mim? sou ao contrário. A gente não faz. É por isso que a gente não faz tanta coisa polêmica. A gente vê político aí que faz cada coisa, né? Diga só, Mas falem bem, né? não, podem falar mal, crítica é construtiva. Podem falar mal, mas nem por Você isso eu vou gostar. acredita que existe crítica construtiva? Eu acredito fielmente. Crítica construtiva. Acredito fielmente que existe. De Sério? pessoas que Hum, você acredita, primeiramente, uma crítica construtiva é de uma pessoa que acredita em você, que lhe conhece, que sim, acredita em você. Porque até aquela crítica que você pode julgar como construtiva, mas de alguém que quer lhe derrubar, ela não vai construir, porque ele não vai te ajudar a criar alicerce, certo? Não vai te ajudar a criar alicerce para você ir para um plano mais alto. Então, sim. essa crítica dessa galera, que você, o seu erro tem que ter um filtro adequado, essa crítica não é que você deixa de escutar, mas você releve.
releve. Deixe bater nas costas finas. Cria, vamos lá, você tem que encaliçar as costas, é assim que chama no interior. Deixar as costas mais fortes, mais, sei lá, mais Ah, rígida, mais forte, tem que é, botar pancada. é, Entendeu? E eu comecei isso muito novo. Né? Eu acho que o mundo bateu em mim muito novo para eu entender mais sobre isso. Agora muito novo. Vai começar pela campanha que a gente, pô, podia ter perdido. Entendeu? A primeira. sim. Teve gente que fez santinho com minha cara, pô, pelo amor de Deus. Isso aí eu comecei. Eu entrei nisso aí apanhando. E, Eu ganhei a e eleição, você, mas entrei apanhando. e você ri de si mesmo nessas brincadeiras, você compartilha, né, os memes que eu vejo nas suas, Compartilho. né? Então, no começo, vê só, a galera não pedia, não, tá? Não Hum. pedia, não. Não tinha essa. Porque começou no TikTok. E outra, Ah, pasme, começou no eu não. No TikTok. TikTok, e eu não tinha TikTok. Eu não tinha TikTok. E quem não tem TikTok não vê o que tem no TikTok. Não, Aí, mas, não. tipo, tinha coisa de 2, 3 milhões de visualização. E eu não sabia. Aí eu vi uma galera que tinha que me mudar o link, eu printava a tela e me mudava. Sim, E eu não tinha, mas também pra mim era outro mundo e tal. E eu, porra, que engraçado. Segue o jogo. Aí assim ia. segue. Era. Aí saí. E foi um cara, inclusive, que fez em Arco Verde, que é uma cidade aqui do lado, 46 km. E tava com os amigos indo almoçar. Enfim, aconteceu. Isso primeiro. Só que esse deu uma notoriedade tão larga Hum, que, tipo, a galera viu. E quando a galera viu, começou a fazer também, porque, tipo, se deu visibilidade para o cara que fez, ia dar para eles também. Que é a coisa que eu faço do dia a dia. Não sei te falar, mas a partir disso saiu muito, já teve muito. E, pô, e coisa. Cara, é uma mulher mesmo, ela é lá do Rio Grande do Sul. E hum. botou, aí esse botou em 5 6 que aí viu o primeiro deu certo, deu mais de 2 milhões de visualizações. Aqui, quando veio pro Instagram, é que o negócio bombou. Mas primeiro saiu do TikTok. TikTok. Quem E, fez no TikTok foi até um dos meus melhores amigos e a esposa dele, Rodrigo e Caru. Eu tava jantando, eu não tinha, isso foi, eu tô falando há um mês atrás, tá? Um mês e meio, até um mês e meio atrás eu não tinha. Já tinha saído tudo do mundo. Aí tu não tem onde tem, não. A verdade é essa, eu também não uso, eu não sei. Vamos muito criar bem. pronto. Aí criou ali, enfim, aí deu uma estourada também por lá. Só que o que vem saindo mais agora é Instagram. A rede Você social leva a acredita? gente muito longe. É verdade. Aí ganha o mundo, né? Aí ganha o mundo, né? Foi E você engraçado. acredita? E você acredita assim que um político precisa hoje entender de comunicação digital, tanto quanto de política? Eu acho que se você. Você tem que entender, ou você tem que ter alguém perto de você que entende. Primeiro, o bom político, eu não estou falando um excelente político. Um bom Sim, político, ele é um ótimo comunicador. comunicador. Um bom advogado tem que ser um excelente comunicador. Ele tem que dizer o que quer falar. Se você for poder fazer acordo, lobby, enfim, tudo. E daí sai. Um bom político, ele, na comunicação, ele, para poder ter voto, ele precisa chegar mais longe. Um parêntese que eu faço, na nossa eleição, a gente conseguiu subir muito, graças a Deus. Eu fui votado em todas as urnas do município de Pesqueira. Hum, Inclusive, eu fui o único. Hoje, aqui em Pesqueira, 70% de 65% a 70% da população hum, mora na zona urbana e, enfim, 25, 30%, de 35% a 25% mora na zona rural. E a mesma coisa é inversa aqui no município, quando fala no sentido territorial. Em sim. Pesqueira, o território rural é cerca de 70% da área. E o território urbano é cerca de 30%. Então é inversamente proporcional. A gente tem urna que roda por quase 200 km de uma para outra, a mais longe, de um município de 70 mil habitantes. Entendeu? E a gente foi votado em todas elas. O que quer dizer com isso? A conclusão é que a minha mensagem chegou mais longe. Não é? A minha comunicação, meus trabalhos, meu, minhas entregas chegaram em toda a pesqueira. Isso é um retrato. Então, a gente tem que ter comunicação.
Mas a gente estava um verdade. pouco à frente na época, entendeu? E tá todo mundo chegando, a gente tem que se reinventar, né? É, quando você se torna muito notório, uma visibilidade como você tem alcançado, né, através dessas redes sociais, essa exposição toda, né, isso geram as críticas que eu te falei, né? É E demais. você sabe lidar muito bem com elas, né? Por ser. Tanto as positivas quanto as negativas, porque existem, não tem jeito, as Eu negativas também. acredito. Ou sim, que eu vou te dizer uma coisa, que isso aqui eu vou até gravar depois e colocar. A gente, o ser humano, se a gente não se compreender, a gente não consegue viver. A gente tem que se respeitar. E aí vai da tua primeira pergunta. Quem sou eu? O que eu Sim, fiz até aqui para sim, chegar onde estou? E se eu não conseguir entender isso, eu vou estar pegando tudo que vem até mim. É como verdade. se fosse uma pessoa compulsiva por alimento. Ela, tudo que vem até você, ela está botando para dentro e não sabe nem se está com fome. Às vezes ela está com sede. E está comendo como tudo. Por quê? Porque é uma compulsão do que chega, uma ansiedade. Então, eu aprendi a lidar com isso Sim, apanhando, em casa, entendendo. Muito, é fácil? Pô, de jeito nenhum. Todos os dias eu tenho que me filtrar. Todos os sim. dias eu tenho que fazer isso. Porque às vezes você está melhor, às vezes você está mal. Às vezes sua bateria social não está tão boa. E no caso Não da se, gente, a gente tem não que se estar bem pira, sempre. né? Não É, e a pira, gente né? tem que estar bem sempre. Porque pessoas, elas lidam com pessoas. Quando eu vou atender alguém aqui no meu gabinete ou aqui no escritório, eu tenho que deixar a energia, né, dela comigo e trazer a Sim. dela, né? E trazer a minha, levar a minha para ela e trazer a dela comigo. E essas críticas, hoje mesmo eu vi, você pega uma foto, pronto, agora a gente está com uma rede social bombando, legal. Aí Sim. você pega alguma coisa, teve, sei lá, 100 comentários, 200 comentários. Vê coisa pra caramba. Aí você pega, vê mesmo, você, de 100 comentários, você pega 98 bons e 2 ruins. Aí Sempre tu vai vai ter. dar atenção só para esses dois que tá ruim, ou Infelizmente, a você vai grande maioria gastar. só parece que só foca naquele, né? Tem, como você disse, tem 100, 98 bons, aí os dois ruins parece que a pessoa vai lá e foca naquele. É Você não é isso. assim. De jeito nenhum, você tem que saber É filtrar. Aí ótimo. você pega a pessoa que fez. Você tem uma Aí cabeça uma pessoa boa. que fez, você vai lá atrás e vai conhecer ela, se você achar interessante. No meu caso é, que eu estou na cidade do interior. Sim. Vou ver quem é, de onde é, o que fez. Eu falei, velho, não, pô, é porque essa pessoa, ela tem determinado cargo de alguma coisa, ou ganha isso, ou vê um benefício pessoal. Meu benefício não é pessoal. Se eu fosse pro benefício pessoal, eu tava do lado do prefeito, dando beijo na cabeça dele. É. Entendeu? Então, para essa pessoa, eu vou dizer tudo bem. Às vezes é uma necessidade que ela tem do momento de se fazer ou recebe para aquilo e ela tem que alimentar a família dela. Só que ela não vai conseguir deturpar a minha paz, minha tranquilidade e o meu crescimento. E eu fiz isso durante. Desestabilizar você tá difícil. Isso é Tá, não ótimo. é. É difícil, mas a gente tem dias bons e ruins, né? Ninguém é perfeito, não Sim. tem essa. Não, aí você Só que a gente pega tem que seu chegar perto. tênis, coloca no pé e vai correr. É isso. Não é É isso? isso. É por aí. Na Sim. cabeça a gente tem que. Eu quando. Eu sou católico. Sou católico. E quando eu perdi meu pai, eu não entendia muita coisa, porque eu era muito jovem, era muito ligado para ele. Eu comecei a viver muito cedo. Eu comecei a dirigir, vou te falar, com 11, 12 anos de idade na fazenda. Eu comecei a ter responsabilidade muito cedo. Entendeu? Tá a gente no carro, levar um farelo, uma coisa, enfim. Eu comecei a ter essa. Até quando eu morava em Recife. Pai me ensinou, pai vendia queijo. E eu não tinha vergonha nenhuma de dizer isso. Ao contrário, eu estava num colégio particular em Recife, muito bom, que meus pais tiravam da vida deles para poder pagar. Era uma complicação muito grande. Minha mãe sempre foi, na minha casa, a madeira de lei, onde meu Sim. pai era um coração gigante e minha mãe era muito controlada. Então a gente tinha essa estabilidade por conta dela. E quando aconteceu isso, eu, como um jovem, eu lembro como hoje, eu queria ganhar uma. Era meu aniversário, eu queria ganhar uma corrente de prata, que era, na época, as crianças.
Os adolescentes, a criança não, porque eu já era adolescente, os adolescentes, ele usava isso que era, era pra ser boy, né? Que era, Até hoje, tá, viu? Até tá, hoje, porque eu tenho um filho adolescente que me pede é, corrente de fa- prata, de pô, 14 anos. eita, era isso que eu tinha mesmo, 13 para 14 anos. Pois, a Então, vaidade começa aí, né? vou te falar o que aconteceu comigo, tá? Quando eu Tá. tava lá, no colégio Hum, particular, eu saí e tal, hum, ele pegou e me disse, Matheus, tá bom, tudo bem. Eu disse até quanto é que era e tal. Eu fui lá, você quer qual? A gente foi na loja. É essa. Eu lembro como hoje, eu acho que eram uns R$ 400. Há 10, 15 anos, 15 anos, 16 anos atrás era dinheiro. Aí o meu Deus do céu, eu disse, eu queria que eu queria o bom. Ele fez, tá certo. E eu vou lhe dar esse. Agora veja só. Você vai ver de onde eu tiro dinheiro para poder dar subsistência à casa. E vamos lá, vai vender. Ó, meu funcionário ganha X por dia. Eu acho que era 50, 100 a diária na época. sim, Era uma coisa dessa. Ou talvez menos, né? Porque, enfim, mas era mais ou menos isso. Eu lembro que eu tinha que ir 4 vezes para ganhar metade, para pagar metade. Para pagar, porque eu ia pagar, né? Porque eu estava trabalhando. sim. E a outra metade era de presente de aniversário, que era meu aniversário, ele é meu pai, ele me dá um presente. Justo. E eu entendi isso justo. Eu não tinha isso, eu nunca fui mimado, ao contrário. Aí eu tenho até alguns contos aqui de fazer coisa de fazenda e tal, enfim. Hum, Quando eu saí, eu fiz isso. Eu só fui 3 vezes. Na quarta, ele me liberou porque ele viu que eu iria à quarta. Ele disse, não, quando já estava voltando às aulas, que eu estava nas minhas férias, tá? Isso foi nas minhas férias. Bora, bora. Aí eu não fui mais, porque ia começar minhas aulas, eu falei, não, tá tudo bem. Saí, fica última vez. Mas eu vi o que era isso e ele me ensinou o que é um trabalho duro para poder ter êxito no que você quer. Então, ele trabalhava muito, e era muito duro, era muito difícil. Aí, pô, 3h30 da manhã e voltava de 9 horas da noite, nesse dia que vendia. E é trabalho braçal, né? E, hum. enfim, complicado. E quando eu cheguei lá, eu lembro como hoje também, tinha uma amiga minha, que era o pai dela, dono de um grande mercado lá, um mercado gigante, ela é bem de vida. E meu pai vendia lá o queijo. E quando chegou, aí eu fiz um chaminho minha, ele tá ali, pô, e aí, sabe, cheio de queijo, soro, não sei o quê. Aí eu disse, ó, minha amiga tal, uma menina bonita. Aí ele fez, eita, e aí? Achando que eu ia ficar com vergonha. Eu digo, hoje eu vou lá dar um abraço nela, você com a minha amiga, tá louco? Aí ele fez, tu não vai. Eu digo, o quê? Não para com isso. Oxe, tá louco, eu fiquei feliz. Resultado, fizeram foi uma propaganda minha na escola dizendo que eu era um menino bom, trabalhador. Mudou, pô. É o que você leva. É sobre a Sim, vergonha de você verdade. estar fazendo, eu não sou do orgulho do que você faz, sabe? Sim. Esse é o caminho. Então, quando nós vamos falar de você, pô, lembra o que você fez lá atrás. Quem é você? Pô, essa situação pequena vai tirar teu sério mesmo, de verdade. Tipo, quanto vale tua paz, sabe? E essa galera também que falava besteira sobre essa situação desses memes e tal. Eu só não iria repostar um meme que falasse mal de mim, que não faz sentido. Claro, não tem Principalmente se eu não sentido, né? concordar. Fazer propaganda contra você mesmo aí. Principalmente se eu não concordar. Né? Que pode ser alguma coisa que pode seguir de uma crítica construtiva, como eu te falei. Que eu penso. E pessoas falam. Entendeu? É isso. Qual é Mas a tua bandeira? O que é que você mais defende na política? Dentro que do eu, que você exerce hoje? Qual é a tua bandeira, assim? O que eu mais defendo hoje dentro do que eu faço, do que eu realizo dentro da política? eu procuro, como eu te falei, não ter muita bandeira. Para a gente Hum, poder trabalhar sobre um todo. Mas eu vou te falar o que mais chamou a atenção no momento que eu entrei. Eu sim. consegui fazer acordos cooperativos com empresas educacionais para alavancar o currículo do jovem, para ele ter mais opção de, de, de chegar no primeiro emprego. Isso quer dizer, Educação. então, a bandeira é a educação do jovem. Educação. Por quê? Porque quando você chega, um jovem vai no RH da empresa conversar com o patrão, sabe o que ele diz? Ele pergunta se você tem experiência. Todo ele. É verdade. Como é que vai ter, Como é né? que você É vai o ter primeiro experiência emprego. se é teu primeiro emprego? Aí Pois aquela é. ideia. Eu chegando com cursos profissionalizantes para ele já vai estar à frente de outros jovens, pelo menos, que não fez. Ele já vai estar à frente de algumas pessoas mais velhas que já trabalharam, só que não tem a expertise de uma comunicação melhor. Porque hoje tudo é comunicação. E eu consegui Tudo, fazer alguns acordos tudo. cooperativos dessa forma.
É. entendeu? E ajudou muita gente, graças a Deus. Na primeira pancada que eu consegui de um acordo, tipo, eu conseguia custo a R$ 30, entendeu? Nossa, muito bom. EAD. É, É. muito bom, Isso, muito assim, bom. isso foi um acordo que eu fiz com ele. Eu fiz, ó, beleza, a gente faz o curso. Só que eu quero que tu bote de graça que eu sou conhecido. Eu sou conhecido, é uma coisa mútua. Eu sou conhecido na minha cidade. Não Sim. fora, mas eu sou conhecido na minha cidade. Naquela época, isso, eu com 25 anos de idade. E as pessoas têm uma confiança em mim. Se eu apresentar, a galera vai chegar junto. Pode esperar. Mas para poder isso, chegar a isso, eu quero que o certificado seja grátis. Por quê? Porque aquela galera depois é engraçado, paga a primeira mensalidade e tal, e bota 200 conto de um certificado para poder colocar no currículo. Um exemplo. Aí, ou eles vêm para mim, eu não tenho condição de pagar, ou eles não vão ter o certificado, que é pior ainda. Sim. Então, foi esse acordo que eu fiz e deu certo. Aí, isso aí foi a primeira bandeira que eu defendi. Mas, assim, aqui tem muita zona rural. Eu tô até aqui com. Eu tô com um panfletozinho que a gente fez. Que se tu quiser, eu posso fazer mais ou eu posso dar uma passada. Tô com um computador grande aqui, só para tu ter uma ideia. E o pessoal que está em casa. Sim, sim. Eu tô aqui no escritório, tá? Isso aqui foi um diferencial na nossa campanha. Olha que legal. Eu coloquei aqui as 20 principais ações do nosso mandato. Por quê? Eu vou voltar aqui. Por que as 20 principais ações? Hum, Porque o meu número era o 20, que eu estava entrando. O número do meu prefeito era o 20, que foi um acordo que eu fiz com ele, que eu iria sim. estar no partido que ele defendesse. E a gente precisava que fosse conhecido na cabeça do povo, porque era um partido que estava chegando na cidade, que não existia. Aí eu fiz mais coisa, só de requerimento, meu Deus, infinidade, projeto de lei e tal. Só que eu botei as 20 principais que, de fato, eu tenho certeza que mudaram a vida de pessoas que conseguiram chegar perto desse benefício. Então, vou dar uma paginada, tá? Muito bem. Posso dar uma paginada? Pode, claro. Aqui, a luta em defesa da remuneração digna do professor no município. Sim, Porque sim, educação é tudo, piso salarial, a gente trabalhava muito com os sindicatos. A sim, limpeza do açude da CISAG, que é um açude comunitário nesse distrito aqui, onde minha família nasceu e se criou, em Papagaio. sim. Que, pasme, há mais de 20 anos ninguém passava uma máquina aí, nem prefeito, nem deputado, nem. E a gente conseguiu, entendeu? A gente conseguiu por quê? Com o meu governo do Estado. Eu não peguei 1 litro de diesel da prefeitura, nenhum servidor para a hora máquina. E não é que eu não queria, não, é que eles não fazem nada meu, que sou contra, não. Quem é contra, eu pedi. Mas eles não fazem, e é isso. Eu vou fazer o quê? Né? Aí eu digo que eles estão errados. Aí quem acredita em mim concorda, quem vota do lado deles, quem vota do lado deles vai defender eles, né? Claro, Porque diz que é porque eu sou contra, e segue o jogo. sim. A fiscalização das estradas, a gente sempre teve muito forte. Aqui foi um acordo cooperativo com o Grupo Acelera do Enem, que é o maior curso pré-ENEM do Brasil. Aqui a gente conseguiu, entrega de máquina forrageira para uma associação de produtores rurais, certo? Aqui, Sim. isso aqui é muito legal. A gente fez um projeto de lei sobre a diminuição da carga horária para servidor ou que pode ter, né, pode também ser portador de transtorno do neurodesenvolvimento, que é uma Sim. diminuição. Isso aí é Justo. uma lei federal que aqui não funciona. Mas a gente fez essa redação, deu muito certo. Aqui é um acordo cooperativo com o grupo Caravela Educacional para trazer cursos Muito profissionalizantes. legal. Aqui é apoio ao desportista, isso aqui é lá no distrito também. Claro, né? Arretado. A galera que tá com a gente, a juventude que tá com a gente. É, legal. A defesa na Câmara do Vereador, o piso nacional dos enfermeiros, que também isso foi Ah, pesado pra caramba, muito, na muito, época, nacionalmente muito. falando. Entrada de Minha irmã é recursos. enfermeira, eu acompanhei. Isso aí, a gente tinha que fazer o quê? Era um recurso federal. De fato, Matheus, era um Sim, recurso federal, que era um repasse. Só que a gente tinha que estar olhando quando chegava o repasse e a divisão para quem era concursado ou não. Entendeu? Para sim, quem é sim. seletista. E vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente Olha, conseguiu. Opa, perdão. Tem um não, monte de coisa. Diz aí. pode mostrar Eu mais um mostro. pouco. Pode mostrar mais um pouco. Aqui são só mais 10, né? São 20, mas bem rapidinho.
A representação dos produtores de leite do município, que a gente fez que estavam querendo exportar mussarela da Argentina e estavam confusão e a gente foi para a Assembleia defender. Aqui é a entrega de um trator com grade de arado. Esse emenda aqui foi de 550 mil. No nosso deputado federal Pedro Campos. Isso aí foi também emblemático. O único vereador conseguiu isso na época. Redação de lei de transparência de veículo do município, exato. Porque eu pedi para que todos os veículos do município tivessem uma placa, uma taxa, para todo mundo saber e conseguir fiscalizar junto da gente, para os que estavam sendo usados no exercício correto. Tá? E aqui tem um monte de coisa. Graças a Deus. Tem aqui o grade arado. Tem... Tá tudo dentro do seu feed, né? Tá. É interessante que as pessoas Trabalhou um conheçam bocado. isso. É interessante que as pessoas também conheçam isso. Inclusive, tem uma pessoa chamada Goldino que está aqui, está falando sobre um assunto. E eu vou pedir para que você entre lá no direct do Matheus e faça essa pergunta para ele, porque é algo muito mais polêmico e aí não caberia, talvez, aqui nessa nossa conversa mais leve, né? Mas o Eu Matheus não vai tenho muito poder. isso, não. Se quiser, pode perguntar. Vai gerar polêmica e talvez não seja, né, interessante. Então Ela eu tô à fala sobre disposição. ela fala sobre a ambulância de Salobro. Oxe, pode falar tudo. Ela está perguntando sobre a ambulância de Salobro que está sem ambulância e tá não sei o que, essa coisa toda. Está sentindo falta sobre isso. É isso que ela está Vê falando só. aqui. Vê só. Eu Mas vou falar aí rapidamente. Goldinha. eu anotei Goldino. Não sei Goldinho. se é homem, se é mulher, não sei. Porque não Então, mostra eu bem aqui o não rosto, tô não. lembrado agora, enfim, não por esse nome, mas vamos lá. Até onde eu sei, a ambulância de Papagaio, que é um distrito, para tu entender, Cíntia, é um distrito que fica do lado de Salobro, 8 km, Ah, talvez até menos, bem pertinho. Que foi o que a gente fez a limpeza aqui e tal. O que eu sei até então, que uma pessoa precisou de atendimento terça-feira, me ligaram de meia-noite e estava quebrada, não sabe onde se encontra. ah, Aí eu vou encaminhar um ofício para saber já dessa ambulância. E como você está me perguntando da idade de Salomão, que é do é, lado, aí eu vou fazer um ofício em conjunto. Pode me cobrar amanhã. Sendo no pronto. direct, onde você quiser cobrar, na gabinete, que está aberto até 13 horas todos os dias. Enfim, pode ir. A gente tá para isso. Tá aí respondida a sua pergunta, minha querida, ou meu querido, não sei, não deu para identificar pelo rosto. Mas, enfim, Matheus, o carisma ajuda muito, né? Nessa proximidade com o público e também te coloca no centro dos holofotes, né? A beleza ajuda. Você se acha bonito, Matheus? Me acho normal. Eu não Ou me vejo. como é que você Vê só. encara isso? Sabe o que na minha cabeça é o seguinte: a beleza ela é relativa. A beleza que. E isso aqui não é mexendo em conversa. A beleza que vem de dentro é mais bonita que a de fora. Se você conseguir transcender o que você tem por dentro para fora, você vai conseguir acumular muito mais genialidade, muito mais, vamos lá, muito mais beleza em si, sabe? Charme que seja do que fora. Agora, em relação à beleza física, eu vou te falar, é muito relativo também, porque às vezes você está no meio você pode ser o primeiro ou o último. Depende do meio que você está. E no meu caso, já que a pergunta é para mim, não para os outros, Para você. né? Já que a pergunta é Claro. para mim, não para os outros, Para você, porque o povo já está falando aqui, bem muito. eu não vejo. Então, já que é para mim, não para os outros, eu não vejo. Eu não gosto de ver discrepância minha, nem no ambiente das pessoas mais bonitas, belas do mundo, nem no ambiente fora. Então, por isso que eu me acho assim normal. Eu tento não me colocar no meio. Aí, Juro. Kiko tá aqui, Matheus, filho, normal sou eu, é Kiko, e olhe lá. Aqui que é gente boa. Aí, ó, Matheus, beleza. Kiko. É uma pessoa boa. Então é isso. Essa é a minha ideia. Beleza. A que interessa é a que vem de dentro, que vem para fora, lógico, porque é natural. Veja só. Na minha cabeça, Cíntia, nós somos feitos de energia. Total. E
E nesse sentido, não é sobre espiritualidade, não, né? Que a galera é papo espírita, Hum. não. Mas a gente é feito de energia. E quando eu converso contigo, eu tô pegando a tua energia e trazendo um pouquinho para mim e tô te deixando um pouquinho com a minha. É Sim. natural. E isso é onde tá a beleza da vida, sabe? Não é. A gente trabalha muito estereótipo na cabeça, certo? É por isso que tem tanta gente se harmonizando tanto, de um jeito ou de É outro. Tem gente, verdade. entendeu? Mateus, de verdade, do fundo do teu coração, tu julga? Não. Porque você tem que estar bem é consigo mesmo. Você tem que estar bem para a Cíntia, para Mateus ou para o resto que está nos assistindo. Você começa por você. Se ame primeiro e depois você começa a amar os outros e se sentir bem perto dos outros. Gente, será que eu deixei Matheus assim, numa encurralada perguntando isso? Um pouco constrangido. Eu já te Tô falei, constrangido. outra pessoa tinha me perguntado Uma em outra pergunta que entrevista, eu não soube falar sobre isso. é uma Lembra? pergunta que a minha querida Marília Gabriela perguntaria. E eu sou fã dela. Ela perguntaria isso para você. Se eu vou agora dar uma de Marília Gabriela, eu vou perguntar o que ela perguntaria a um convidado dela diante de tanta, de tanto, diante de tanta exposição nas redes, nos memes. Porque o que a gente vê nos memes é isso. Eu digo, esse eu vou perguntar para ele. Olha, nós estamos cheios de artistas aqui nos assistindo, né? Nós estamos aqui com o Charles Theone, né, que é de Recife, aí um grande cantor e compositor, meu amigo Charles Theone, que já esteve comigo aqui também no entrevista. Estamos aqui com um dos maiores artistas da música do sul do Brasil, o João Correia Lima, está aqui também conosco. Seja muito bem-vindo. Tantas outras pessoas aqui que estão conosco, o psicanalista Marcos Souza aqui conosco também, e tanta gente, Sueli, Nil, não vai dar para falar o nome de todo mundo, porque entrou muita gente aqui, né? Rayandra, Fábio, Felipe, Glenda, sintam-se todos muito bem acolhidos, abraçados, deixem um recado, né, depois lá na nossa live, né, sobre a live, o que é que vocês acharam, deixa um recadinho lá, depois que a gente vai responder, o Matheus vai responder. Matheus, ele é muito perto, né, das pessoas. Ele é um político muito próximo das pessoas. Não que os outros não sejam. Tem uns que usam os assessores para, né, para dar assim, uma deslizada na gente quando a gente precisa falar, se vai lá e diz que agora eu estou não sei aonde, não sei aonde. O Matheus não é assim, viu, gente? Não, não, ao Eu, contrário. Inclusive, o pessoal então, do nosso gabinete já tem meio que uma ideia. Filtra tudo, me manda tudo. E agora pronto. responde todo mundo. Então, me diga, Matheus, o que mais te orgulha em seu mandato? O que mais me orgulha no meu mandato é, de verdade, De o verdade. reconhecimento. O reconhecimento do povo por acreditar na gente. Eu acho que a credibilidade que foi gerada, credibilidade é uma coisa que é construída. Você não tem, você pode, veja só, é, eu era o sobrinho de João Leite, prefeito, o filho de Leitinho, vereador. Mas agora eu sou Matheus Leite, vereador. Hoje as pessoas me chamam de Matheus. E não só de o filho de Leitinho, tá vendo? Falo de Sim. pessoas mais velhas, sabe? Eu, eu tava. Hoje eu fui fazer fazer um exame de sangue e fui aqui no hospital, no SUS, fui lá, eu sempre vou muito até para olhar mesmo como é que tá. Minha amiga foi lá, tirou o sangue e tal, tal. E colocou. Aí teve uma enfermeira que disse: Caramba, eu já tinha ouvido falar tanto de você, mas não conhecia. E eu Ó, ouvi falar tem tão quem não bem. conhece, né? Não, mas dentro da minha cidade, então, é o que eu tô te falando. Não. E quando chegou, aí eu fiz: Poxa, pra mim, ela fez, pra mim, você era só o filho de Leitinho, mas tanta gente falou do seu trabalho que agora foi bom te conhecer pessoalmente para poder te falar isso. E que Deus Que te bom. abençoe, me abençoou e tal, uma pessoa mais velha. Coisa E linda. isso é, porra, pra mim, eu ganhei meu dia dali. E ó que eu ainda ia conversar contigo, que eu já tô agora 10 de 10. Entendeu? É, Agora. vamos. Então vamos lá. Nós já estamos chegando aqui ao final da nossa live, né? Estamos aqui atingindo o nosso horário, porque essa live, Matheus, ela vai ser essa live, essa entrevista, ela vai passar sábado no programa Rádio Web FM Doinha Prata, onde vai ser passado lá em Portugal e na África.
povos, tá? Brasil, Portugal e África. Sábado vai ser retransmitido essa entrevista nessa rádio. Eu vou estar mandando para você o card, para você também estar Vou acompanhando. colocar nas Então redes sociais, por favor. você vai longe, né? Você vai lá para Portugal, para África. Eita, tô Já chique deve ter demais. ido, né? Já deve ter ido com os memes, com o Ah! TikTok. Mas vamos lá. Quais Eita. projetos ou pautas que você ainda sonha em fazer, em ver acontecer? O que é que vem por aí? Você já pensa em voos mais altos na política? E eu vou fazer a pergunta toda já para você responder. Quais projetos e pautas? Vamos lá. A gente está vivendo uma criminalidade muito forte aqui, uma insegurança. Muito. Sim. E o Estado não está conseguindo suprir o dever de segurança aqui na minha cidade. O que é que eu quero? Eu tenho um sonho que eu já dei a ideia, a comunicação para o prefeito daqui, mas não faz assim, porque eu sou contra, porque não quer. É, a gente tem que fazer um concurso público aqui para a Guarda Municipal para poder dar suporte à Guarda Civil. E eu quero Sim. colocar pontos específicos na zona rural. Se na zona urbana, hoje mesmo teve um assassinato aqui na cidade. Então, Nossa, eu não estou brincando, entendeu? é Aqui é uma conversa lamentável. leve e Não, tal, não mas está é uma tão pequeno. realidade. É a É. nossa realidade. Sim. E eu quero fazer isso, eu acho que fazendo isso, a gente vai conseguir surtir efeito e coibir esse tipo de situação. Então, Matheus, o que é que tu pensa? Eu penso de plano logo isso. Eu quero que quem esteja no futuro, se esse não fizer, que faça um concurso público para a guarda municipal. Você Sobre os voos sonha, altos. você sonha em fazer voos mais altos? Eu acho o seguinte, de verdade. Eu vi um mundo pelado e careca. Hoje eu tô cabeludo e com dente e sorrindo. Hum. Eu acho que não só eu, mas principalmente o jovem, que tem uma força de trabalho, não é falando de mais antigo, mas uma força uma energia de trabalho maior, pode não ter a expertise, mas tem uma força de trabalho maior, eles querem fazer mais para poder deixar seu legado, que vai chegando, ficando mais velho, já construiu sua vida, não é? E tem uma tranquilidade Sim, maior. Você pensa, claro, para onde? Não sei. Eu não sabia se eu ia para a reeleição, entendeu? Eu não entendi. sabia. Eu fiz uma loucura política de fazer uma pessoa escolher o meu partido por compreender do que a gente tinha feito na cidade. Eu achava que daria mais pessoas, mais apoiadores, chegavam para a gente e confirmavam que ia estar com a gente. Então, a gente pegou um partido complicado e fomos o mais votado de longe. Entendeu? A gente dobrou da segunda colocada. A gente mais do que dobrou do segundo colocado. Então, o que eu acredito? Eu acredito que a gente tem condição de chegar mais longe. Se as pessoas. Agora, política é um jogo que você não. Quem não tem dinheiro não compra locais de espaço. Quem não tem dinheiro e não quer fazer compra, que não é mercadoria, ele conquista espaços. E a gente vem fazendo isso aos poucos. Quando vai ser isso, eu não sei. Mas se Deus quiser e o povo permitir, um dia vai ser. Para o Muito quê? bem. Não sei. Mas a gente vai caminhar mais forte. Mas está mas tá na caminhada, né, Matheus? É. Matheus, para encerrar agora essa maravilhosa entrevista, eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. Mas antes, eu quero perguntar: Recife tem um grande número de políticos novos e com grande potencial. Aí é um comentário aqui do psicanalista Marcos Souza. Senhor Matheus, sou enfermeiro, responda-me. Vou fazer essa última Pode pergunta para a fazer à gente vontade. encerrar, porque o Ah, pessoal, são as pessoas aqui que te seguem. ah. Senhor Matheus, sou enfermeiro, responda-me, por favor, como o senhor definiria um bom administrador? Tenho certeza que você será o próximo prefeito de Pesqueira, não tenho dúvidas. Eita, em nome de Jesus. Que os anjos digam amém. Não Mas vamos tenho dúvida. caminhando. E o povo? O que eu acho Perfeito. para ser um gestor de ponta, o que é que um gestor de ponta tem que ter? Diálogo com a população mais afastada e um bom corpo técnico. Não interessa. Política é feita num tempo de política. Você tem que ter boas ações. O que é que eu fiz no meu mandato para fazer quase dobrar minha votação? Sim, Eu só trabalhei e comuniquei. Eu trabalhei e comuniquei. Comunicação é aquela coisa da proximidade com o público. E a gente conseguiu fazer isso, deu nas urnas, né?
A gente Sim. saiu de 823 votos para 1.322. Aqui, a gente tem que ter uma ouvidoria que funciona. A gente tem que fazer isso. A gente tem que ter um corpo técnico de ponta para poder responder quando eu não tiver. Porque quando eu estiver em Brasília fazendo qualquer coisa, pedindo recurso, trabalhando fora, essas pessoas elas têm que estar respondendo à população à altura e resolvendo problemas. Eu sempre fiz o seguinte: tem político que tira a autonomia de liderança. Eu sou um político ao contrário. Eu dou autonomia à liderança. Eu não quero tirar a pessoa que me colocou em convivência com aquelas outras que votaram em mim. Ao contrário, Uhum. eu quero que essas outras pessoas também falem com essa daqui, que poderia ser um Uhum. secretário meu, e venha me trazer para a gente poder aumentar a harmonia. A cidade boa é uma cidade harmônica. É uma cidade onde a criminalidade é baixa, a oportunidade de emprego é alta e as pessoas querem investir. E eu estou disposto a fazer todo tipo de acordo para poder trazer emprego para a cidade e a população ter uma dependência menor do poder público para aquele contrato que eu estou falando. Sim, Interior tem muito isso. Entendeu? É aquele contrato contrato de favor político. Eu sim, quero sim. diminuir isso o máximo possível que conseguir. E como é que eu vou conseguir isso? Trazendo emprego e renda. É assim, É. para mim, a minha cabeça do bom gestor é isso. Senhor Charles, muito obrigado. É. Até, o Kiko está dizendo aqui que a Tamires, né, a sua prima, não é isso? É, Doutorinha está aqui, está agradecendo a ela pelo é. contato aí, pelo vínculo aí que teve, né, em relação a vocês Inclusive, ela dois. ficou noiva hoje, tá, Kiko? Ficou Olha, noiva hoje. parabéns, Ela e parabéns a Mário. Se Tamires, eu não for parabéns. padrinho, eu não vou pro casamento. Já fica aqui online, todo mundo vendo. Pronto, já É, determinou, né? é. Ô, Matheus, eu queria a última pergunta, não seria uma pergunta, uma frase que define você, o Matheus hoje. Com os pés no chão, para representar a humildade sempre que tem que ter no coração, independente do cargo ou posição que você estiver. Política, profissional ou pessoal. Com os pés no chão e a cabeça erguida para o alto, né? A gente vai caminhando e sonhando sempre para ter dias melhores. Isso aqui é o que eu levo para a minha vida. A gente é erguida para o alto porque, por ser um bom católico cristão, a gente tem que pedir discernimento, força e coragem a Deus para poder seguir. E com humildade, perseverança e energia. Então, com os pés no chão e a cabeça do alto, a gente sempre vai seguir por dias melhores. Porque, independente de como a gente tiver, a gente pode melhorar. É o que faz a vida ser gostosa de se viver. Né? Eu acho que é isso. É isso aí. Quero agradecer aqui a todos que estiveram conosco durante todo esse tempo aqui da nossa entrevista. Essa entrevista vai estar agora, né, gravada aqui no nosso feed e daqui a pouquinho vai subir para o nosso canal lá no YouTube. Quero agradecer ao meu convidado da noite, né, a estrela da noite aqui, que é o Matheus Leite aí, né, um Obrigado. jovem, né, tão jovem, né, e fazendo assim tanta diferença, não só na questão de redes sociais e memes, não, mas na seriedade do seu trabalho, né, sempre focado aí com o crescimento da cidade no qual ele hoje está representando como vereador e daqui a pouquinho, viu, Matheus? Prefeito. Eita. Olha aí, com os pés no chão, a cabeça pro alto, vamos sempre seguindo por dias melhores. Não é Cíntia, não? muito obrigado, de coração. Obrigado pela sua gentileza, sua sensibilidade, viu? Você é uma comunicadora excepcional. E Obrigada. que demais, e que me deixa falar. Que normalmente, de vez em quando, eu até peço me entrega, porque eu falo Mas é muito, assim mesmo. O viu? convidado aqui, o espaço é seu, né? O espaço é do convidado. Obrigado de coração, tá? Pelo Eu, seu espaço, por você abrir esse espaço pra gente, pro nosso mandato. Kiko, muito obrigado, viu, pelo contato, por sua gentileza. E agradeço pessoalmente a todo mundo que nos acompanhou durante esse mais de uma sim, hora de muita entrevista, gente. né? E que todos, né, fiquemos todos com Deus, com o coração. é, Coração Grato, vivo, né? grato, né? E com muita energia e perseverança, que a vida é muito bela. A gente só tem que estar remando para o lado certo.
que a gente faça aquilo que vier à nossa mão, que a gente tenha força, né, e sabedoria para poder lidar com isso. Matheus, muito obrigado, obrigada a Obrigado. todos. Conte conosco, viu, Matheus, na divulgação dos Tamo seus junto. trabalhos. Agora você tem novos amigos aqui, o Kiko, eu, pode contar com a nossa divulgação sempre, tá? Muito Obrigado. obrigada e até breve. Com Deus. Tchau, tchau. Tamo junto.